Estou Ah, fazendo. pronto, já tirei, consegui. Então Pronto. vamos lá, pessoal. Peço Finalmente. desculpa aí para vocês. Enfim, a gente teve que fazer uns ajustes aqui para poder colocar isso para rodar perfeitamente, mas agora já está tudo resolvido. Vamos dar início aqui à nossa live, né? Como eu tinha dito para vocês, eu trouxe aqui o convidado Azer. Ele é contador no Brasil, é contabilista licenciado em Portugal e é especialista em plano de negócios. Então, eu trouxe ele para a gente, enfim, fazer um bate-papo aqui bem descontraído, porque através da experiência, né, do Azer, a gente pode tirar muitas dúvidas, né, a nível empresarial que as pessoas têm aqui em Portugal, não é isso, Azer? Muito obrigado pela presença e se apresenta aí para o pessoal novamente. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Leonardo aí pelo convite, pedir desculpa a todos aí pelos transtornos tecnológicos causados, certo? Mas vamos em frente, né? Bom, quero cumprimentar também o público aí do Leonardo, todas as pessoas que estão ao vivo aí com a gente agora, acompanhando, e espero poder contribuir bastante aí nas dúvidas, nos esclarecimentos das dúvidas que o pessoal possa ter. Bom, eu sou contador no Sim. Brasil há mais de 30 anos, sou consultor também no Brasil para pequenas e médias empresas, fui facilitador do Sebrae por muitos anos também, e aqui em Portugal, já há 4 anos, eu sou contabilista licenciado, especialista em plano de negócios, e também visto D2, visto D7 e na abertura de empresas. Então, acho que eu posso contribuir alguma coisa aí para o pessoal que tiver com as dúvidas referente a empreendedorismo. Vamos em frente. Então, porque eu vejo, Azer, que muitas empresas, né, muitos brasileiros que vêm empreender aqui em Portugal, quando eu vim para cá, né, quando eu vim do Brasil para cá, eu vim com o visto D2, apliquei o visto D2 ainda estando no Brasil, e vim para cá, né? Mas nesses 6 anos que eu estou aqui empreendendo em Portugal, eu vejo muitos brasileiros, né, chegando, abrindo a sua empresa e um ano depois a empresa já está fechada, né? Isso, pá, você deve já estar acostumado com isso também, né? Bastante. Isso se deve à falta de planejamento, não é? Basicamente, falta de planejamento e também uma coisa importante, que dentro do planejamento tem um item que é fundamental, que é a questão dos recursos. As pessoas, muitas dessas pessoas não planejam a questão financeira, achando que abrir o negócio, vem para cá e já começa a ter lucro no outro dia. Nem no Brasil isso acontece, né? Entendeu? Quanto É, menos aqui, que é um lugar totalmente desconhecido. E o que é pior, as pessoas vêm empreender sem nunca ter estado em Portugal. Então, tudo concorre para que dê errado. Aí, como é que você faz a coisa dar certo? Você tem que ter um bom planejamento, você tem que ter recursos suficientes, né? Aí a gente já pode até falar um pouquinho da questão dos meios de subsistência que é exigido para se tirar o visto, é um dos itens, na verdade, né? E é justamente para isso o governo português ele quer saber se a pessoa que vem para cá, se ela tem a capacidade de se manter durante pelo menos um ano com os recursos próprios, com um salário mínimo de Portugal. E aí as pessoas reclamam, mas como é que eu vou arrumar dinheiro para colocar no banco? Eu não tenho, eu vou emprestar. Eu falo, então, se você já não tem esse recurso, como é que você quer vir para Portugal se você não tem como garantir para você e para sua família que você vai ter essa condição? Porque qualquer negócio que você abra, seja aqui em Portugal, seja no Brasil, onde for, você tem um período de maturação do negócio. É que nem uma planta, né? Você vai lá, você põe a semente, tem que ter paciência. Nos primeiros dias, meses e talvez até anos, você tem que demandar de muitos investimentos para depois começar a colher os frutos. Não dá para você já falar assim, olha, eu vou para Portugal, chegando lá, eu já vou começar a ganhar dinheiro, já pago as minhas contas. Não é assim que a coisa acontece. E qual que é o risco é, maior? No Brasil, quando você comete esse erro, você abaixa a porta e vai morar na casa de um amigo seu, porque você já vendeu tudo aqui, e ao contrário, você não tem um amigo para você morar, você já atravessou o oceano para você vir para cá, já vendeu suas coisas no Brasil, já colocou a sua família em risco. Então, tudo isso, tudo por quê? Porque não é feito um planejamento adequado. Eu considero que o planejamento adequado é de um ano para maturar essa ideia, para começar
planejar vir para Portugal. É um ano planejando, providenciando documentação, juntando recursos, fazendo pesquisa de mercado, se você vai empreender aqui em Portugal, naturalmente, né? Fazendo pesquisa de mercado, procurar conhecer a cultura, porque é outra coisa totalmente diferente, a língua. As pessoas acham que Portugal fala a mesma língua do Brasil. Lamento dizer, mas não é. Por isso que eles falam que a gente fala o brasileiro, né? É, E eu concordo com isso, porque, pá, em muitos aspectos a língua é completamente diferente, é, né? E eu lembro até quando eu estava no Brasil fazendo minhas pesquisas de mercado, né, para abrir a minha empresa aqui em Portugal. Então, quando eu via, né, através do Google mapeei várias empresas que vendiam, que seriam meus concorrentes, né? sim, E comecei a ligar desde o Brasil para essas empresas para poder fazer a pesquisa de mercado, poder saber preço, poder saber como é que funcionava a entrega dessas empresas. Cara, e sinceramente, eu ligava, né? A pessoa atendia aqui em Portugal, eu no Brasil, a pessoa atendia aqui em Portugal, e eu vou te falar que eu não entendia uma palavra que a pessoa é, dizia. E é, não foi só um telefonema, não, foi vários, para várias é, empresas, e eu realmente não entendia nada. Hoje, eu aqui em Portugal, né, já há 6 anos, já um pouco acostumado com a língua, eu fico pensando, o que será que aconteceu? Porque é realmente uma outra língua, né, é que uma a gente outra tem que língua, aprender, né? exatamente. E, Não é simples, não é fácil, até a nível de quando o empreendedor vem para cá, né, ele vai fazer negócio com o português, claro, né? Então ele também tem esse período de maturação para poder aprender, né, como que ele vai se comunicar, para poder aprender o linguajar correto, a escrita correta, porque a escrita também ela é muito diferente, né? praticamente não tem nada no gerúndio, né? Tudo no infinitivo. É. Então, isso também faz parte do planejamento É, empresarial para se constituir uma empresa em Portugal. E exatamente. pegando aqui aquele gancho, né, que você falou do planejamento de um ano, que a pessoa tem que ter dinheiro, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu também vivencio muito, né, até isso eu falo muito com os meus alunos, é que o dinheiro da empresa é da empresa. Né? O que não pode acontecer de maneira nenhuma, né? Por exemplo, a pessoa abre uma empresa aqui em Portugal, isso eu falo do meu business, né? Vou falar aqui do meu negócio, porque é o que eu tenho mais propriedade para falar. A pessoa faz uma importação, ela acerta no produto, é um produto realmente que chega aqui e ela consegue vender, até com uma certa facilidade, porque é um produto, às vezes, que tem falta aqui, que as pessoas realmente não conseguem ter acesso fácil a esse produto, e o produto chega aqui, elas já começam a vender. Só que o produto vende, ela mete a mão, paga uma conta, vai no supermercado, enfim, isso é realmente ah, a- a- falir a empresa realmente em muito pouco tempo, né, Azé? Seja no Brasil, seja em Portugal, são pessoas distintas. A empresa, ela tem a personalidade jurídica dela totalmente separado da pessoa. A partir do momento que você mistura, complica, complica. Você não É, tem nem como mensurar a rentabilidade do negócio, né? verdade. E hoje, qual dica que você daria assim para a pessoa, além do planejamento financeiro? Uma pessoa, por exemplo, que aqui também a gente tem pessoas que pretendem morar em Portugal, né, pretendem vir para cá e construir uma empresa, mas nós temos também aqui pessoas que já possuem uma empresa em Portugal. Né? Para essas pessoas que já têm uma empresa aqui, quais são as principais dicas, os principais cuidados que essa pessoa tem que ter ao iniciar, né, o seu processo de empresarial aqui em Portugal? Então, uma das coisas mais importantes é que ela tem que ter a disciplina com o NIF da empresa e o NIF dela. Então, tudo que for gastos da empresa, ela tem que mostrar e entregar o número do NIF da empresa. Quando o caixa pergunta, você quer pôr o contribuinte na fatura, você tem que avaliar se aquilo que você está comprando é da empresa ou se é seu pessoal. Se é da empresa, você tem que dar o NIF da empresa. Por quê? Porque você vai conseguir tornar o movimento da sua empresa um movimento mais real, dentro do que realmente você está fazendo. Então, esse é um item importante, porque às vezes as pessoas ficam naquela dúvida,
Ah, mas eu não vou dar eu não vou dar o NIF, não, porque se eu der o NIF, eles vão saber quanto eu estou ganhando, quanto eu estou gastando. Aquela cultura que tem no Brasil também, quando fala de CPF, né, na nota fiscal, né? Só que não é nada disso. Quando você faz isso, você está alocando os gastos do negócio na sua empresa, porque tudo vai ser contabilizado nela. E por que também que é importante? Porque a empresa, você vai pagar o imposto sobre o lucro, entendeu? Então, se você vai pagar o imposto sobre o lucro, e o lucro, teoricamente, receitas menos custos, menos despesas, então, quanto mais despesas e custos você puder alocar na empresa, melhor para você, porque você vai ter menos lucro, certo? E vai pagar menos impostos. Lembrando que os impostos aqui, na maioria dos casos, está na ordem de 17%, que você paga sobre o lucro da empresa. Então, se Isso a você não. nível do. Olha, desculpe, isso a nível do IRC, né? Do IRS, Então, nós temos duas figuras importantes aqui. Uma é IRC, que associando com o Brasil, que é o imposto de renda da pessoa jurídica. E o da outro empresa. é o outro, que é o IRS, que associando com o Brasil, é o nosso imposto de renda de pessoa física. Quando você Pronto. A nível deixa. dos impostos, então, né? Aproveitar esse gancho que você colocou aí, a nível dos impostos. Vamos falar um pouquinho mais aqui a fundo, né? Para as pessoas entenderem realmente os impostos aqui em Portugal. Um é o IVA, né? Que você já abordou. O IVA ele é de 23, né? Então, existe IVA de 23, que é a maioria dos casos. Nós temos IVA de 13% também, que é basicamente para alimentos, até o vinho, 13%, e para medicamentos, aí o IVA cai mais ainda para 6%. Mas a maioria esmagadora dos casos, o IVA é 23%. E lembrando também que na empresa o IVA funciona, eu gosto muito sempre de associar com as questões do Brasil, porque normalmente são os brasileiros que estão assistindo, então fica mais fácil dele entender. O IVA aqui é muito parecido, a questão da compensação, com o ICMS do Brasil. Então, quando você faz uma compra, você paga o IVA na compra. Vamos imaginar, você fez uma compra de 100 euros, você vai pagar 123. Aqueles 23 que você pagou a mais, ele fica numa caixinha guardada, que é um crédito fiscal que você tem na tua empresa. Quando você faz um faturamento de 100 euros, você vai faturar 123. O teu cliente vai pagar para você 123. Aí você teria que pegar esses 23 e entregar para o governo. Porém, você tem o 23 da compra. Então, 23 da venda, 23 da compra, deu zero. Você não precisa pagar nada. Isso assim, no mundo da teoria, tá? Mas existe a compensação entre os valores. Isso é o acerto de contas, né, que o É, contabilista faz. é. E agora você pegou uma parte muito importante aí, que eu tenho uma dica aqui também para dar sobre o IVA. Eu vejo muitas pessoas também se enroscando com o IVA, por quê? Tanto uma pessoa que trabalha através de uma atividade, quanto uma pessoa que trabalha através de uma empresa é necessário, né, fazer a separação do IVA, né? Eu sempre falo aqui também, e se calhar é recomendado colocar esse valor do IVA numa conta separada ou numa poupança, né? Porque aqui você pode fazer a declaração do IVA trimestral, né? Então o contabilista vai lá, vai pegar, né, o IVA da compra, vai pegar o IVA do IVA da venda, vai fazer o acerto de contas e vamos supor que você tem ali um valor a pagar de IVA, né? Você tem ali, você fez suas vendas e contabilizou 23% em cima das suas vendas. O que eu vejo acontecer muito é o dinheiro todo que entra, ele entra na conta principal da empresa. Então, vamos supor, através de um e-commerce. O e-commerce vai vendendo, as pessoas vão pagando e aquele dinheiro vai entrando dentro da conta principal. E entra tudo misturado, né? Entra o valor do produto e entra o IVA. Então, eu acho também importante a pessoa fazer a separação. Então, quando esse valor do IVA entra, é muito importante tirar esse dinheiro logo dali, para ele não se misturar com o dinheiro da empresa, coloca ele ou numa segunda conta ou na poupança, para quê? Para quando chegar o fim do trimestre, que você tiver que entregar o IVA ao governo, o dinheiro está ali separadinho, porque muitas vezes pode acontecer
no dia a dia paga isso, compra isso, tem que comprar mais produtos para poder vender mais, aí vem a renda da loja, aí vem imposto, enfim, vem um tanto de coisa que se uma pessoa não tivesse controle, pode ser que no fim do trimestre, na hora de pagar o IVA, aquele dinheiro não está ali, né? Aí é que Então, vem todo o problema. você falou uma coisa importante, você perguntou para mim quais são os principais cuidados que as pessoas têm que ter aqui no seu negócio. Um dos cuidados que eu entendo que é muito importante, você acabou de dizer aí, que é ter controles. Se você não tiver os seus controles econômicos, financeiros, a tendência é que aconteça isso que você acabou de relatar. A partir do momento que você tem na tua empresa um balancete mensal informando o resultado da sua empresa, que você tenha na sua empresa um fluxo de caixa para você olhar lá as previsões direitinho, que é importante, que você saiba a margem dos produtos que você está vendendo, porque às vezes você acha que está tendo lucro por conta do dinheiro que você tem no banco. Só que o dinheiro que você tem no banco é isso que você acabou de falar. Pode ser que parte dele é os 23% do governo que você vai ter que repassar. Então, dinheiro em caixa no banco não é lucro. Lucro é o É. que você apura através do DRE, que é a demonstração de resultado, onde você tem receitas, menos custos, menos despesas. Aquele sim é o lucro. O que fica no caixa é eventualmente uma consequência do lucro. E neste caso que você deu o exemplo, ele está junto com o imposto e a pessoa pode achar que aquilo é o lucro e começar a gastar por conta, né? Certo? Bom, muito bom. Então, falamos um pouquinho aqui sobre o IVA. Agora vamos lá a nível da empresa, né? Vamos lá para o IRC. O que seria o IRC e como ele é cobrado? Então, o IRC ele é feito em cima do balanço patrimonial da empresa. Você fecha o ano igualzinho no Brasil, só troca os nomes. Você fecha o ano, apura o resultado, que é um resultado contábil, mas tem que fazer alguns ajustes para ser um resultado fiscal. Tem alguns ajustes que a legislação entende que não pode ser computado no resultado, então tem os mais e os menos, mas depois disso você já tem o resultado fiscal. Esse resultado fiscal que você tem, você vai pagar 17% sobre este lucro. Agora tem que tomar cuidado que acima de 20, deixa eu só pegar uma cola aqui, acima de 23%, acima de 23%, você já tem um valor um pouquinho mais elevado. Ou seja, você vai ter um lucro de 17%. Você vai pagar 17% de imposto. Deixa eu tentar explicar um pouco mais claro. Até 15 mil de lucros. A partir deste valor, o que exceder, você vai ter 23,75. É um pouco confuso, mas termina Isso de lucro dando anual, né? de lucro anual. Então termina dando alguma coisa de 18, 19, dependendo do lucro que a empresa tiver. Entendeu? Mas é sobre lucro Também não é um fiscal. imposto tão baixo, né? É um imposto puxado para no final do ano, né, a pessoa tem que fazer o acerto de contas. Também tem que prestar muita atenção nisso, né? É. Por isso da importância de colocar sempre o número de contribuinte na fatura e, mais importante Para ainda, você ir amortizando. o mais importante ainda é você acompanhar os resultados mensais, para você saber como é que a tua empresa está se comportando. Né? Boa. E a nível de impostos, você tem mais alguma coisa a abordar ou a gente falou aqui dos dois, que é o IVA e o IRC? Então, você tem aqui também o TSU, que é uma taxa que é cobrada única sobre os valores, da Segurança Social, que é alguma coisa de 23% que você paga, 23,75%, mas aí é Sim. sobre a folha, sobre o custo da folha. Mas o imposto principal que tem aqui, como a gente já colocou, é o IVA. Diferente do É Brasil, o que tem IVA, uma que é o dezena de imposto único, impostos, né? Que é o imposto. é praticamente imposto único. É, ok. E a nível, Azer, da abertura da empresa, então, por exemplo, o que é necessário para se abrir hoje uma empresa aqui em Portugal? Uma empresa de sociedade limitada ou uma empresa unipessoal? Então, a unipessoal o próprio nome já diz, é uma sociedade com um único sócio, né? E a empresa sociedade por cotas normal, ela é para dois ou mais sócios. Aqui em Portugal, você pode abrir uma empresa a partir de €1, nesses dois tipos, tá? A partir de €1 por sócio.
É claro que, na prática, ninguém vai abrir uma empresa com capital social de 1 euro, porque você não vai mostrar relevância nenhuma da sua empresa perante o mercado. Amanhã ou depois você vai precisar fazer um financiamento, vai querer trazer um novo sócio para a empresa, não importa, qualquer coisa que diz respeito à empresa. Ele vai olhar teu capital social, 2 euros. Então, isso não é muito bom, mas é para saber que o mínimo que pode se fazer é a partir de 1 euro por sócios. E importante saber também, para quem está no Brasil ainda, é possível abrir a empresa em Portugal estando no Brasil. Porque quando você vai tirar o visto para empreender aqui em Portugal, aí eu estou falando já do visto D2, que é o visto mais apropriado, lá dentro da relação de documentos, tem a necessidade de ter uma empresa aberta em Portugal. E essa empresa aberta em Portugal, ela tem que ser uma empresa que pode ser essa sociedade por cotas, pode ser unipessoal, mas, acima de tudo, você não precisa vir até Portugal para abrir a empresa. Você pode abrir estando no Brasil ainda, mediante uma procuração que o contabilista envia para o interessado, onde ele vai otorgar poderes para o contabilista abrir a empresa e tirar o NIF da pessoa também, porque sem o NIF aqui você não faz nada, né? E aí começa o processo normal. Então, é possível abrir à distância. Ok. Deixa eu ver se tá chegando algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui se a gente já consegue responder alguma. Vamos lá. Eu tinha começado a responder aqui a pergunta do Leonardo, meu xará, né? Vamos ver aqui. Eu comecei a responder. Vamos ver se você consegue me ajudar aqui também. Ele colocou aqui para gente: em Portugal tem alguma franquia de oficina mecânica automotiva? Eu tinha dito que, pelo que eu conheço, né, eu conheço aquela que tem dentro dos Intermarché, né? Eu sei que aquilo é uma franquia também. Né? Fora isso, não sei. Sinceramente, eu É, eu também, não presto muita atenção nisso. eu também só conheço essa, mas ele tem que pesquisar mais sobre o assunto. Inclusive, se ele fizer uma pesquisa mais apurada, ele vai descobrir que aqui em Portugal tem alguns sites especializados em franquias, que ele pode, ali naqueles sites, descobrir que tipo de franquia que tem. Mas é questão de Boa. pesquisar, tá? Vamos ver, tem mais perguntas aqui agora do Olavo. O Olavo nos pergunta aqui: crédito do IVA. Comprei veículo novo, IVA de 4.000 euros. Fica em crédito para a empresa ou recebo retorno? Então, se for para uso da empresa, você vai conseguir receber retorno, mas existe uma regra que tem que ser avaliada, que tipo de veículo que ele comprou, se é um veículo híbrido, se é um veículo elétrico, se é um veículo a gasóleo. Existe uma tabela bem complexa que ele tem que olhar ali. Essa pergunta dele eu até entendi o sentido, porque realmente tem um grau de complexidade. O que ele tem que tomar, É, o que ele tem que fazer passar para o contabilista dele, da empresa dele, o tipo de veículo que ele comprou, para que ele verifique se ele tem direito ou não. Mas a regra vai muito por isso, do veículo ser híbrido, ser um veículo elétrico, o tipo de combustível que sim. ele vai utilizar, entendeu? E o veículo tem que ser comprado também em nome da empresa, né? Para ele poder cem por ressarcir o cento. IVA. Se não for em nome da empresa, nem pensar. Né? Já era. Eu sei que o governo hoje está incentivando, né, a compra de veículos híbridos, né? Então, eu sei Híbridos e que para elétricos. veículos híbridos tem Tem, sim o retorno do IVA, tem o crédito tem. do IVA, Até e 35 mil também euros há tem um facilidade tratamento. no financiamento com crédito com um valor também bem baixinho de juros. Então, o É, governo está incentivando bem para empresas comprarem carros híbridos. é. Vamos ver aqui. Em Portugal, tem como financiar a abertura da empresa? Eu não entendi bem a pergunta, porque o que ele está dizendo como financiar a abertura? Quando você abre uma Eu acho que empresa, deve ser o valor, né? então, o valor do capital social é você que estabelece, de acordo com o porte da empresa que você quer colocar. Como eu falei, você pode começar a partir de 1 euro. Você não precisa, não existe uma regra que você tem que abrir empresa com 60 mil euros, com 10 mil euros. Você vai abrir com capital que for proporcional ao tamanho e à relevância do negócio que você está abrindo. É, Isso, o sim. contabilista é a pessoa certinha para poder dizer qual é o capital social, mas eu posso adiantar com certeza que cada empresa ela tem um capital social que é adequado para o tamanho dela.
Então, não há necessidade sim. de ir buscar financiamento para capital social. Aliás, nem dá para fazer isso, porque o capital social, quem é que subscreve? São sócios. Agora, se Sim. o sócio É. for fazer um empréstimo bancário para pôr capital social, aí é possível, né? Desde que ele dê crédito. Eu vejo assim, Não sei se foi bem né? essa Por exemplo, pergunta. igual você disse, né? O capital social ele realmente tem que ser compatível com o tipo de negócio. É, Então, por exemplo, se a pessoa vai montar um restaurante, né, não tem como ela colocar um capital social nem de 5.000 euros, né? Porque para se montar um restaurante, uma pessoa gasta muito mais do que isso. Agora, para uma pessoa, por exemplo, montar aqui em Portugal uma empresa de consultoria, né, que basicamente ela vai precisar somente do seu computador mil para poder euros, trabalhar. tranquilo, 1.000 euros, tranquilo. Aí isso vai de É. caso a caso, né? De caso a É caso. isso. É por isso que eu estou dizendo. Não existe uma É, regra, não existe uma regra que a empresa com esse tipo de negócio tem que ser tanto, com outro tem que ser tanto. Depende muito do tamanho da empresa, depende dos investimentos que é, ela pretende fazer, depende da capacidade que os sócios têm de colocar dinheiro na empresa também, que ela sim. pode ter a necessidade de ter um capital de 100.000 euros, mas os sócios não têm essa capacidade, tem uma capacidade É, muito menor. porque também a pessoa tem que tomar atenção, porque se o capital da empresa for de 10.000 euros, ela, na hora da abertura da conta bancária da empresa, ela tem que fazer o depósito do capital social que foi estipulado, né? Não dá também, ó, Não, a minha empresa tem 20.000 de capital, eu vou lá e coloco 1.000 euros na conta do banco. Não não, pode não, ser não, assim, não, né? não, não. Toda empresa em Portugal tem que ter uma conta bancária, toda empresa. E o capital social tem que ser depositado até o término do exercício que a empresa foi aberta. Vamos imaginar que você está abrindo a empresa agora, em novembro, você tem que depositar até dezembro. Se você abrir a empresa lá para o mês de março, você tem até o final do exercício para poder depositar, entendeu? Mas aqui toda empresa tem que ter uma conta bancária, porque existe uma coisa chamada aqui lei de branqueamentos de capital, que essa lei é fera. Essa lei não dá sossego para ninguém. Então as Sim. pessoas têm que andar na linha aqui. E você que entende dessa parte de contabilidade, eu acho que aquele RCBE tá ligado a isso, né? Tá ligado a isso, porque você tem que entregar ele quando você vai abrir, fazer uma abertura de conta no banco. Entendeu? É. Então, tudo, Então, tudo está também, interligado, tudo, tudo. pois, quando você abre uma empresa, né? Então, falando aqui para as pessoas que estão nos assistindo, quando se abre uma empresa, é preciso também fazer um procedimento que chama RCBE. E esse procedimento ele está diretamente ligado ao branqueamento de capitais. Então, vai ter que preencher, né? Entra no sistema. Quando eu É fiz, o contabilista que faz isso, ou o pois, advogado do Pois, quando eu contabilista. fiz, eu pedi um advogado para É um fazer, porque advogado que faz. realmente aquilo é um bicho de sete cabeças e tem que É, ser feito certinho. Então, mas ou quem o faz normalmente contabilista são ou os o advogado tem advogados. entrada. Os advogados que fazem. Ok. É, tem mais, deixa eu ver aqui se tem perguntas. Não, então a gente pode pular aqui para mais. Deixa eu ver aqui o que que eu posso te perguntar. Eu posso abrir, por exemplo, se eu tiver uma empresa no Brasil. Eu, em Portugal, posso abrir uma filial dessa empresa? Teoricamente, sim. Desde que no contrato social da empresa do Brasil tem essa previsão. Mas eu digo, como experiência de contador e contabilista aqui em Portugal, que não vale a pena, não, porque você veja bem, você vai ter uma tributação que vai envolver os dois países, na hora de fechar o balanço, vai envolver as duas operações. É uma situação que não vale muito a pena, não. O que vale a pena, o que você pode fazer no mesmo sentido, é abrir uma nova empresa em Portugal e usar a mesma metodologia ou tecnologia dessa empresa que você tem no Brasil. Vamos imaginar que no Brasil você tenha um pet shop e você queira abrir um aqui em Portugal, queria trazer uma filial do seu pet shop para cá, por exemplo. É muito mais interessante você abrir um novo aqui, com as condições todas de Portugal, tá certo? E você usa a experiência que você tem do Brasil, você pode até associar a tua empresa daqui com a empresa de lá comercialmente, mas sob o ponto de vista fiscal, eu entendo que o melhor dos mundos é abrir empresa em Portugal, entendeu?
Boa, boa dica. Então, abre, mesmo que Principalmente, tenha uma empresa no Brasil, melhor situação é a pessoa abrir outra em Portugal e pronto, pode até usar o mesmo nome, claro. tomando aquele cuidado, né, na hora da abertura da empresa. Pá, foi bom a gente falar nisso aqui. Fale um pouquinho para a gente sobre o nome da empresa. Como é que uma pessoa que chega aqui em Portugal para abrir uma empresa, e quais são as modalidades? Como é que ela pode escolher o nome da sua empresa? Então, aqui você pode escolher o nome da empresa gratuitamente tem um site aqui que é a Empresa da Hora, que você pode ir lá, olhar uma lista que eles têm lá disponível e usar. Mas a má notícia é que os nomes são uns nomes absurdos, né? Quando eu abri a minha, tinha nomes assim, Libélula Cintilante É, Sociedade é Limitada. tudo por Era aí. mais ou menos, esse É era um dos tudo, melhores, né, que então, tinha é lá. tudo por aí, é tudo por aí. A outra é você pagar uma taxa de 75 euros e procurar ver se você pesquisar se é possível abrir o nome que você deseja. E aí, sendo possível, você abre com o nome que você quer. E uma outra terceira Pois. também, se for uma sociedade unipessoal ou uma sociedade por cotas, é você abrir o teu nome. Você colocar, vamos supor É, que Leonardo Ternuliano, você vai colocar é, Leonardo T, por exemplo. Pronto, vai ser é, difícil ter uma outra empresa com esse nome. Né? E você é. usa depois o nome comercial. Mas Sim, usa o nome se você. fantasia, né? Não, é o nome comercial fantasia. Se você não tomar esse cuidado, você termina caindo nessa questão de usar o que é de graça, mas tem uns nomes aí que 99,9% dos casos são terríveis. Por isso que é de graça. Então, por isso mesmo que eu gosto sempre de abordar esse tema, né? Falo isso muito também lá no meu treinamento para a pessoa tomar atenção a isso. Quando é dois sócios, por exemplo, uma pessoa tem um sobrenome Silva e o outro Pereira. Então pode ficar Silva e E Pereira, Pereira, Sociedade Limitada, né? é isso E aí aí. depois ela usa o nome fantasia, né? Coloca o nome fantasia na frente do É isso negócio. aí. Claro, tem que É, pesquisar também se esse nome não existe, tem que pesquisar o domínio, né? Porque a pessoa vai ter que ter um site, vai ter que criar redes sociais, então tem que pesquisar também o domínio para ver se não tem ninguém usando esse domínio. E aí sim ela pode colocar o nome fantasia, né? É bom ela registrar também esse nome para também não ter perigo, né? De alguém é. pegar e, enfim. Mas esses são os cuidados. Agora, o Azer, falando um pouquinho aqui agora, a gente já falou sobre a empresa, né? E a nível de atividade nas finanças, pode-se empreender também da mesma forma? Como é que funciona isso, a seu ver? Então, se você, eu estou sempre pensando que a pessoa que está com esse interesse, ela está no Brasil ainda. Se ela estiver no Brasil, ela só vai conseguir estar aqui fisicamente para empreender se ela tiver um visto. E aí é aquela coisa, ela tem que escolher um visto adequado. Se a pessoa já estiver aqui em Portugal, ela pode abrir uma atividade independente nas finanças, que são os famosos recibos verdes, que o pessoal Funciona usa. como uma MEI, né, no Brasil. Exatamente, mas um dos problemas que eu vejo nos recibos verdes, que é assim, ele até é uma coisa razoável para quem fatura até 12.500 euros por ano. Quando você passa desse valor, você já começa a ter umas penalidades. Por exemplo, até 12.500 por ano, no primeiro ano, você não precisa destacar IVA, você não precisa pagar segurança social. A partir do momento que você É, passa, você já vai ter que se enquadrar e começar a pagar IVA, começar a reter imposto também, às vezes. Então, e o é. que é pior, E o, e o pior de tudo, Leonardo, o pior de tudo que as pessoas esquecem é que essa tributação não fica de graça, porque quando você for fazer o seu IRS lá na frente, esses rendimentos que você teve durante o ano vai tudo para o seu imposto de renda pessoa física. Então você vai ser tributado na sim, pessoa física sobre o rendimento e não sobre o lucro. Quando você tem uma empresa, é, você é tributado sobre o lucro. Então olha aí a jogada. pois. Então, é o que eu sempre falo também aqui para os meus alunos, né? Uma pessoa pode até começar, né? A pessoa não quer, por exemplo, fazer um investimento da abertura de Desde que empresa, ela colocar esteja em sócio, Portugal, porque capital ela social. estando no Brasil, nem Não, pensar em atividade não tem nem independente. como, né? Mas uma É, pessoa estando aqui e é, ela quer empreender, ela pode até começar sim, com a atividade. Mas o que eu indico é, quando a pessoa já começar a faturar, né? Levando aqui também, pegando o gancho, né, do meu business, que é a importação, a pessoa recebeu aqui uma importação, ela vai fazer vendas. Então,
Quando a pessoa emplaca um produto, realmente ela pega um produto que ela consegue, que ela acerta o mercado, né, ela valida o produto e começa a fazer vendas. Pá, muito facilmente ela começa a vender 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 por mês. E o que eu falo sempre é, bater o teto de 1.000 euros por mês, pá, abre uma empresa e fecha a atividade, porque senão o seu IRS no final do ano e e a sua é, é, segurança social, pá, isso vai ficar muito caro, Ah, né? e um detalhe importante também, Leonardo, que é assim, esses 12 mil é pro rata. Então, a pessoa que abre o negócio, que abre uma atividade durante o ano, esses 12 mil é pro rata durante o ano, pelas vendas que ela tem, o serviço do ano. Ela não pode pensar assim, então eu vou abrir em dezembro e vou emitir duas faturas lá, uma de 2, outra de 10. Não é assim, é proporcional. Você tem que dividir os 12.500 pelo número de meses, aí tem que dar o faturamento. Então, tudo no almoço grátis, essa que é a verdade. No almoço grátis. Você tem que planejar direito. Se você pretende empreender, o que você falou, se você está em Portugal e você ainda é pequenininho, plenamente tranquilo ir pela atividade independente. Se você já tem um negócio que você está percebendo que ele vai decolar, a melhor coisa é você abrir uma empresa normal, ter seu contabilista, ter os seus créditos do IVA, que você vai poder apurar tudo aquilo, e jogar as despesas, né, na empresa, aquelas empresas da empresa, pagar sobre o lucro. Tudo isso fica muito mais em conta do que você fazer de forma diferente através dos recibos verdes. Então, ele é bom até um certo ponto. Isso. Bom, então vamos falar um pouquinho agora daquilo que realmente você é sua especialidade, né? Que é o plano de negócios, né? Porque muita gente eu vejo aqui que, pá, esse famoso, né, visto D2, né? Muitas pessoas me procuram falando sobre o plano de negócios. é, E elas pensam, né? Eu até vejo aqui, às vezes eu pergunto para a pessoa vai empreender, está abrindo uma empresa, eu falo, olha, como é que está seu plano de negócio? Qual é o seu planejamento para 1, 2, 5, 10 anos? Né? E a pessoa até assusta, né? E porque eu acho que como o visto D2, né, precisa do plano de negócio, e, enfim, e ele pode ser até de uma forma mais simplificada, né, para a pessoa entregar isso no consulado. Eu vejo que as pessoas não dão tanta importância hoje ao plano de negócio. Então, eu queria que você abordasse aqui um pouquinho, né, o plano de negócio, tanto para quem está no Brasil e quer aplicar o visto D2, que vai precisar do plano de negócio, mas o intuito principal aqui que eu queria que você abordasse esse tema é realmente a importância do plano de negócio para a pessoa que vai constituir a sua empresa, né? O que que ele pode, em que o plano de negócio pode ajudar o empresário, né, no caminhar dele, né, da sua empresa. Então, Leonardo, o que acontece é o seguinte: eu vou só corrigir uma fala que você fez aqui agora, é referente à necessidade do plano de negócio para aplicar o visto D2. O que é necessário hoje em dia é a entrega da súmula do plano de negócios. Por isso que as pessoas às vezes estranham quando você fala, mas você já fez o plano de negócio? Você, mas que plano? Porque se você olhar na documentação que é solicitada para o visto D2, não aparece mais a palavra plano de negócio, aparece súmula. A Súmula. súmula, a súmula é um resumo do plano de negócios. Então, como Pois, que a sim. pessoa. Por isso que é súmula. Na verdade, são duas folhas que você tem que concentrar tudo que tem no plano de negócio naquelas duas folhas, porque é ela que vai vender o teu negócio para as autoridades em Portugal. É ela que ele vai olhar lá, as autoridades vão olhar naquelas duas folhas e vai ver se aquilo que você planeja fazer é relevante, se tem rentabilidade, aquelas coisas todas. Então, a súmula, na maioria dos casos, é uma página, duas páginas. Agora, um plano de negócios são mais de 30 páginas que você faz, entendeu? Então, o plano de negócio é infinitamente mais completo. O plano de negócio Sim, sim. ele vai tratar de calcular os investimentos, vai tratar de calcular os custos, as despesas, os impostos, vai tratar também de estimar as receitas necessárias para poder fazer frente a esses custos, investimentos, essas despesas. Ele vai demonstrar o ponto de equilíbrio do negócio, vai dizer para você, olha, você precisa faturar isso para
0 a 0 aqui. Vai dizer uma coisa importantíssima para o sócio da empresa. Quanto tempo que o dinheiro volta para o bolso dele, que é a taxa interna de retorno. Então, tudo isso é calculado através do plano de negócios. A súmula não calcula nada, a súmula é um resumo desses números que são apontados no plano de negócio. Por isso que é importante ter um bom plano de negócio para poder fazer a súmula, que é um dos documentos que faz parte da relação do que tem que ser entregue para se aplicar o visto D2. Agora, como eu já falei, muitas pessoas simplesmente procuram fazer um plano de negócio, aquela coisa, Ctrl+C, Ctrl+V, vai na internet, faz daquela forma para não ter que gastar, porque acha que vai gastar com consultor, com contabilista, com advogado, não importa, ele acha que aquilo é um gasto desnecessário, é aí que está o erro, porque o plano de negócio ele vai servir para duas coisas já de bate-pronto. A primeira, ele vai ser a base da súmula, que é importantíssima. Segunda, ele vai ser o norte do seu negócio em Portugal, porque ele vai olhar um horizonte de 5 anos. Então, você vai ter um plano que você vai olhar para aquele plano e você pode fazer o teu negócio indo dentro do que está estruturado no plano. Quando você vê que está saindo fora, você tem como correr e corrigir, porque você tem um plano. Quem não tem um plano, vai para qualquer lugar, não é? Pois, ele serve como GPS, não é isso? Para a pessoa seguir? Exatamente. Né? Tem um ditado, acho que é do Sêneca, que ele diz assim, não há vento favorável para quem não sabe para onde vai. O plano de negócio é mais ou menos isso, quem não tem. Você não tem um plano, então assim, você vai vendendo, quando deu para vender, você vai tendo os custos, a despesa, porque é uma coisa importante que as pessoas também esquecem, que é assim, para você ter a venda, você tem que fazer um esforço enorme para você vender. A despesa, você não faz nada. E quando você nem abrir as portas do negócio, eles enfiam os papéis por baixo da porta, dizendo a conta chegou, a conta da água, a conta do gás. Então, assim, você não precisa fazer esforço nenhum para ter despesa, para ter custos, entendeu? Então, tem que ter um cuidado muito grande. E o plano ele vai demonstrar tudo isso, a viabilidade econômica e financeira do seu negócio. E no caso, a sua especialidade hoje é a formatação desse plano de negócio, tanto para o Então, visto D2, quanto para a pessoa usar de GPS da sua empresa a médio e longo prazo. bom, a minha especialidade não vem de hoje, ela vem de quase 30 anos de Brasil, porque no Brasil eu também faço e tem vários Trabalhava clientes com lá isso, pequenos. né? E trabalho ainda, porque ainda tem vários clientes no Brasil, eu trabalho com clientes de lá e Ah, de ok. cá. E também eu faço bastante planos de negócio para o pessoal que empreende no Brasil mesmo, só que é com outro foco. Hum, Aqui a gente faz com foco mais voltado, com destaques voltado para o visto D2, que é o plano de negócio. Mas é a minha especialidade pelo fato de ser contador, ser contabilista, faz parte do nosso escopo de trabalho. ok. Então, por exemplo, se uma pessoa quiser te procurar para fazer o plano de negócio da empresa dela, tanto para o visto D2 quanto para a pessoa usar, né, para GPS, para seguir para trilhar o seu caminho empresarial, você consegue fazer. É só me procurar no Instagram, que acho que você colocou aí em algum Eu momento vou colocar aqui seu o meu Instagram. Tá aí o Instagram e o meu seu. também, mas aqui o do Azer é o É. azer.solto, né? Então, eu vou até pedir para o pessoal que está nos assistindo agora que, se entrar lá, que passe a seguir tanto o meu Instagram quanto o do Leonardo, porque tanto eu quanto ele, a gente publica sempre coisas interessantes sobre essas atividades, ele sobre importação, eu sobre empreendedorismo, eu tenho certeza que vai ajudar as pessoas que estão querendo vir para cá. A gente já faz isso já há um bom tempo e com cuidado muito grande de só passar informações oficiais, nada de ouvir dizer, é mais ou menos assim, porque quando você não trabalha com informações oficiais, é complicado, e a gente só trabalha com informações oficiais. Ok. Então, deixa eu ver aqui se chegou alguma pergunta. Ah, aqui, ó, o Leonardo colocou aqui para gente o caso da oficina mecânica. Olha, no caso da oficina mecânica, consigo financiar as ferramentas? Então, Leonardo, Sim, né? sim e não, né? Porque pensa Sim e assim, não, ó, né? pensa assim, você chegou em Portugal, abriu uma empresa, essa empresa é que vai pedir um financiamento no banco. Qual é o banco que vai emprestar dinheiro para você, com uma empresa que acabou de abrir
e que você não tem uma vida fiscal em Portugal. É difícil. É. Não é Tem que impossível, ter pelo mas menos um ano para poder fazer o então, IRC, para poder ver certinho exato, faturamento mensal, né? exato, exato, exato. Então, assim, tem que tomar esse cuidado. Você não deve contar com isso. Você pode até recorrer a isso, mas depois que a tua empresa tiver uma vida fiscal em Portugal. Sem uma vida fiscal, é difícil de alguém prestar dinheiro. Isso é muito difícil. É verdade. Bom, então, eu acho que a gente está chegando aqui a 1 hora e pouquinho, né? Eu queria só fazer Queria uma fazer as colocação, Leonardo. considerações. Eu queria só fazer uma última consideração, porque nós falamos o Por tempo favor. todo aqui sobre visto D2. Existe também a possibilidade da pessoa vir aqui para Portugal e empreender com visto D7 também, porque o D7 é um visto de rendas passivas. Então, às vezes, a pessoa não quer passar por todos os trâmites do visto D2 e ela tem rendas passivas no Brasil. O que é rendas passivas? Rendas passivas são aquelas rendas de aluguéis, de aposentadoria, de rendimentos de investimentos. E se ela se enquadra dentro dos limites que o governo português coloque, que não são limites altos, ela pode vir para cá com o visto D7 e, se chegando aqui com o visto D7, ela pode perfeitamente aí buscar trabalhar com uma atividade independente, que seria o Recibos Verdes, ou abrir uma empresa aqui em Portugal. Então, o visto D7 É. também não deixa de ser uma boa. Nós também trabalhamos com D7, por isso que eu estou falando para você. Pronto, então a sua área de atuação hoje, né, qual é a prestação de serviço que você exerce hoje aqui em Portugal? Bom, basicamente, plano de negócios, auxílio na abertura de empresas aqui em Portugal, aplicação do visto D2, aplicação do visto D7 também. É basicamente isso que é o meu trabalho aqui em Portugal. Porque, só explicando um pouquinho a minha condição de contabilista aqui em Portugal, aqui eu sou um contabilista licenciado, apesar de todos esses anos de experiência no Brasil, aqui ainda sou licenciado, estou há 2 anos e meio no processo para ser certificado, porque aí eu posso ser um contabilista pleno e fazer tudo que um contabilista normal pode se fazer aqui em Portugal. Estou na fase de certificação, devo concluir agora no começo do próximo ano, mas isso é importante, por isso que eu não me responsabilizo no momento por empresas, por abertura de empresas. Eu tenho parcerias com escritório de contabilidade, com gabinete de contabilidade, e nós abrimos dessa forma, entendeu? Ok, entendi. E pronto, acho que tem uma consideração aqui que eu queria fazer, né? Porque ela está também ligada ao empreendedorismo e eu tenho visto ultimamente, né? Eu tenho visto até alguns vídeos aí de alguns YouTubers falando, olha, a culpa dos brasileiros está indo embora. Eu falo dos brasileiros porque aqui no meu canal, É, 99,9% das pessoas que me seguem são é verdade. brasileiros. Eu acho que na totalidade dos meus alunos, eu tenho quase 200 alunos hoje, e eu acho que a totalidade é brasileiro também. Se tiver português, é um ou outro. Mas o fato é que, nesses últimos tempos, né, a gente sabe que Portugal tem sofrido uma inflação, né, uma coisa que não era muito comum, o custo de Por, vida por causa da aumentou, guerra, e basicamente, também, né? por causa da guerra, o custo de vida ele aumentou, então isso eu vejo necessidade de um maior planejamento ainda, né? Então, uma pessoa tomar muito cuidado na hora de vir para Portugal. Se está vindo, tem que tomar muito cuidado, fazer muito planejamento, trazer realmente um capital que ela consiga ficar confortável pelo menos durante um ano, e principalmente se ela for empreender. Para quê? Para não ter que a pessoa está aqui 1, 2 meses, ela abre o negócio dela e depois ela já é obrigada a esse negócio de 1, 2 meses ser a fonte de renda principal da família dela. Então, esse negócio está fadado ao fracasso, né? E eu vejo alguns YouTubers falando, né? Ah, a culpa dos brasileiros hoje estarem indo embora de Portugal é porque os YouTubers vendem uma fantasia, né? Vendem um Portugal que realmente só tem coisas boas e não tem coisas ruins, né? Então eu acho importante a gente também, né? Eu tenho um canal no YouTube, sou youtuber, né? Porque eu coloco aqui informações empresariais, mas sim, eu sou um youtuber.
E eu acho importante a gente dar essa dica, que realmente Portugal não é o país das maravilhas, né? Realmente Portugal é um país como qualquer outro, onde tem as suas qualidades, tem os seus defeitos, também como qualquer outro país, e o cuidado a mais que a gente tem que ter é que nós somos brasileiros, estamos saindo do conforto do nosso país, onde nós temos familiares, temos uma base, temos relacionamento, temos amigos, tudo ali que é uma base que pode nos Né? ajudar em tudo que a gente precisa. E Verdade. quando a gente vem para um país, né, que não é o nosso, né, vamos dizer assim, é, basicamente, né, muitos casos é você e você, ou você e sua esposa, e com filho, enfim, e não tem aquela base de sustentação, né? É você matando um leão por dia para poder colocar o negócio para frente, para poder realmente, né, colocar esse sonho de viver num país mais seguro, de viver num país onde as coisas funcionam um pouco melhor, fazendo tudo isso de uma forma muito organizada, muito bem pensada, muito bem planejada, né, Isso as mesmo. coisas acontecem. Mas se a pessoa realmente vem, né, acreditando em fantasias, eu acho até difícil, porque hoje é tanta informação na internet que a pessoa consegue, se ela quiser, né, a pessoa consegue levantar as informações Agora, corretas. Leonardo, Mas eu vejo que Leonardo, só tem uma coisa que às vezes eu percebo também, é que muitas das pessoas que se dão mal aqui, que elas só querem ouvir aquilo que faz um bom som para o ouvido dela. é, Então, muitas isso é vezes, o fato. youtuber, ele está avisando que a coisa é desta forma. A pessoa procura nem ouvir aquele, ela vai ouvir o outro que fala das maravilhas, entendeu? É, E porque ela acha que tudo vai ser dessa forma, é aquilo que ela quer ouvir. Então, é a ausência de planejamento, é ausência de recursos financeiros. A gente volta lá no início da nossa conversa, que tá é. contribuindo com o que você acabou de falar. É, então, né, como a gente trabalha, tanto eu quanto você, a gente trabalha a nível empresarial, né, ajudando outros empresários a se estabelecerem aqui em Portugal, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque o planejamento tem que ser dobrado, né? A pessoa tem que ter um planejamento muito bem feito. Se a pessoa vem empreender antecipadamente, ela já tem que estar com todo o estudo de mercado feito para saber a viabilidade do negócio dela, saber exatamente o valor mensal que ela vai precisar para bancar o seu custo de vida, para poder fazer a empresa girar e para poder realmente ter capital para colocar tudo aquilo para frente, né? Porque um mau planejamento vai acontecer duas coisas. Ela vai, a empresa vai quebrar, né? A pessoa não vai ter dinheiro para bancar suas despesas e aí ela vai embora frustrada e com o sonho realmente indo Né? por água abaixo, né? Então, eu bato sempre nesse martelo. O planejamento é a base de tudo, né? Se você vai empreender, não somente importando produtos ou do Brasil para cá ou da China para cá para poder vender aqui, vai empreender em qualquer coisa, num café, num Exatamente. restaurante, numa barbearia. O planejamento a médio e longo prazo é a base do negócio. É. Concorda comigo? 100%, você está 100% correto. Assim, se a pessoa chegar à conclusão que ela não tem os recursos necessários, ela tem que esperar, tem que juntar recursos para depois vir. Não, não pode fazer as coisas com pressa. É, Tem que fazer tudo não com pode. calma, com planejamento, não pode ir pela emoção. Às vezes, eu dou um exemplo, por exemplo, da questão política no Brasil. Por conta das questões políticas, às vezes, aquele candidato que ela não gosta está lá. Então, ela fala, vou embora do Brasil e quer vir assim, sai ontem e chegar aqui depois de amanhã. Não é assim que a coisa funciona. Ela tem que fazer o planejamento em função das condições que ela tem, de tudo isso que você acabou de relatar, e principalmente tem que ter recursos. O planejamento, mas tem que ter recursos. Sem recursos, a tendência é que ela tenha problemas, porque qualquer lugar do mundo, quando você começa um negócio, você tem que ter pelo menos um capital de giro para aguentar os primeiros meses. Aqui não é diferente, não tem milagre, entendeu? Ah, se a pessoa for empreender no Brasil também, ela vai precisar da mesma coisa, né? Não muda Exatamente. nada, né? A facilidade aqui Não no muda Brasil, exatamente nada. a facilidade é que quando a coisa der errado no Brasil, você está do lado dos seus familiares, dos seus amigos, aí você pode recorrer a eles. Aqui você não tem nada disso, aqui você é um imigrante. Se der tudo errado, você tem que juntar dinheiro para pegar passagem de volta ainda, se der. Pois, é verdade. Bom,
Então, pessoal, eu acho que eu só tenho a agradecer, né? Queria agradecer vocês que nos acompanharam até aqui. Queria agradecer imensamente o Azer por Eu que ter agradeço pelo aceitado o convite. convite, né, para poder estar fazendo esse bate-papo aqui com a gente, tirando as dúvidas aqui que eu sei que eu tenho, que vocês têm e que somente um especialista consegue nos esclarecer. Então, olha, muito obrigado por ter aceitado aqui esse convite. As portas estão abertas. Quando quiser voltar, a gente marca outro bate-papo, a gente pode escolher outro tema. E pronto, é isso. Tem alguma consideração para fazer? Então, eu quero agradecer ao público que ficou com a gente aqui até esse horário, mais de 1 hora de live, né? Espero que de tudo que a gente tenha dito aqui, que possa contribuir para as experiências, expectativas aí de cada um. Eu me coloco à disposição para tirar dúvidas, se eventualmente precisar de qualquer esclarecimento. Só me procurar lá no Instagram, que a partir dali eu começo a responder questões, se porventura ainda surgir. De novo, agradeço pelo convite, Leonardo, e me coloco à disposição também. Quando precisar, é só chamar. Estarei pronto aqui para atender. Ok. Então, pessoal, olha, muito obrigado por ter chegado até aqui conosco e até a próxima live, né? Até o próximo vídeo. Muito obrigado.